Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso 43 a 48. Todos encontraram? Amém? Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem a leitura. Nos diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, Pai querido, por tudo quanto o Senhor tem feito entre nós. Te louvamos, Senhor, pelos louvores que foram entoados a Ti, pelas oportunidades que aqui foram dadas, ó Pai. O Senhor tem falado conosco desde o início deste culto. Pai querido, e é tão bom saber que o Senhor está conosco. É tão bom saber que o Senhor se faz presente nesta reunião, nesta noite, Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante neste lugar, Senhor. E a Ti rendemos graças e louvores nesta noite. Nós lemos a Tua palavra, está a Tua igreja aqui presente, temos a responsabilidade de transmitir a Tua palavra aos Teus filhos. É o nosso culto de ensino, nós nos debruçamos para aprender acerca da Sua palavra. Nos ajuda, Pai, nos orienta, fale conosco, ó Pai querido, de modo que saiamos daqui alcançados e edificados por Tua palavra. Esta é a oração que fazemos, e fazemos ela agradecidos e com perdão dos nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podem se assentar? Meus irmãos, estamos aqui diante de um texto que ele nos chama muita atenção pela mensagem que ele traz consigo. No capítulo 5 de Mateus, dos versos 21 a 48, a gente vai ver o Senhor Jesus selecionando 6 leis importantes do Antigo Testamento. 6 leis importantes. E ele as interpreta para o povo à luz da vida nova que ele veio oferecer. Ele pega estas leis que estão ali e traz com uma interpretação à luz do povo o que ele veio oferecer. E Jesus vai tratar aqui as atitudes e as intenções do coração. Isso eu acho lindo na interpretação de Jesus, porque Jesus avalia as atitudes e as intenções que vêm de dentro de cada um de nós. O Senhor contempla isso. O Senhor, Ele vê, Ele nos faz enxergar a importância de nós olharmos para isso, nesta visão do Senhor Jesus. E não apenas para as aparências, isso é importante. Jesus dizia que os fariseus e a sua justiça consistia em realizar determinadas ações. Os fariseus, eles cumpriam a sua justiça cumprindo determinadas ações. Jesus nos fala isso. E aqui ele vai trazer algumas coisas para nós de extrema importância, mas enquanto Jesus diz que o cerne da justiça são as atitudes do nosso coração. Então, o Senhor quer trabalhar em nós nesta noite, e nos instruir aqui nesta noite acerca daquilo que vem de dentro do nosso ser. Porque às vezes nós vivemos em um contexto cristão, onde as pessoas querem nos avaliar por aquilo que está por fora, por aquilo que é aparente, por aquilo que as pessoas conseguem ver simplesmente, mas o Senhor avalia a intenção do nosso coração.
Louvado seja o Senhor. Ele olha para essas atitudes. O cerne da justiça do Senhor são as atitudes do coração. Você vai ver que o mesmo se aplica ao pecado. Jesus vai dizer isso. Olha o que Jesus disse. Os fariseus tinham uma lista de ações exteriores que eles consideravam um pecado. Eles tinham uma lista enorme em que eles classificavam aquilo como pecado. Mas é algo tão extraordinário aqui que o Senhor condena essas ações dos fariseus. Portanto, essas ações, essas atitudes que eram simplesmente exteriores, porque vem Jesus e explica o que é o pecado. Enquanto eles querem pontuar algumas coisas com essa lista que deve ser preenchida, Jesus vem e desconstrói tudo isso, mostrando a eles o que é realmente o pecado. Porque o pecado para Jesus provém das atitudes do coração, provém das atitudes que vêm do coração. Jesus nos diz isso. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Jesus diz que a ira sem motivo é homicídio no coração. Jesus diz que a lascívia é adultério no coração. Olha, Jesus então pega o Sermão do Monte e nos faz chegarmos a uma seguinte conclusão: que quão difícil é seguir estes preceitos. Quão difícil é. Mas Jesus aqui, ele vai fazer um divisor de água. Mas nessa noite eu quero trabalhar sobre a lei do amor pelos inimigos. A lei do amor pelos inimigos. Hoje, meditando sobre esse texto, o Senhor encheu o meu coração dos versos 43 a 48. Esta lei do amor pelos inimigos. Note que em momento algum a lei ensina odiar os inimigos. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 23. Olha o que diz a palavra de Deus. No livro do Êxodo, capítulo de número 23. No versículo de número 4 e versículo de número 5. Olha o que diz. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Olha que texto lindo, o Senhor traz isso aqui. A lei nos ensina em momento algum a odiar os inimigos, em momento algum. Por isso que isso aqui indica exatamente o contrário. E quem são os nossos inimigos? Você já fez essa pergunta para você? Quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos adversários? Quem são aqueles que se opõem a nós? Para Jesus, olha quem são os nossos inimigos para Jesus. Os nossos inimigos para Jesus são aqueles que nos amaldiçoam, que nos odeiam e que nos exploram. Olha, esses são os nossos inimigos, são aqueles que nos amaldiçoam, nos odeiam e nos exploram. Esses são os nossos inimigos na concepção de Jesus. E é importante dizer que o amor cristão é um ato de entrega, não é apenas uma emoção. O ato de amor aqui não é apenas uma entrega simplesmente. Não, olha o que o Senhor traz. Ele traz isso, não apenas uma emoção, mas como um ato, uma entrega. Olha, é ação, é atitude, é algo que expressamos, mas que vem de dentro do nosso ser, que vem de dentro do nosso ser. Isso é lindo. E Deus pode ordenar que amemos os nossos inimigos. Ele pode requerer isso de mim, de você. Por quê? Porque Ele amou os seus inimigos até o fim. Então por isso Ele pode requerer isso de mim e de você aqui nesta noite. Que a gente saia daqui nesta noite aprendendo sobre esta grande lição. A igreja de Cristo precisa aprender a amar como Jesus amou.
Não é fácil, mas é possível, porque Jesus não ia querer alguma coisa de nós que Ele não teria antes nos dado condição de exercer isso, de amar, portanto. Então, afinal, Ele nos amou ainda quando éramos inimigos. Romanos capítulo 5, verso 10 nos diz isso. E Deus nos amou quando ainda éramos os seus inimigos. E por que a gente não pode amar os inimigos? Aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos exploram, por que a gente não pode amá-los? Jesus nos leva aqui para um outro nível. Jesus nos chama para viver um outro nível de evangelho. Note que quando oramos por nossos inimigos, nós vamos achar mais fácil amá-los. Quando você ora pelos seus inimigos, você vai ver como é mais fácil amá-los. É porque às vezes nós deixamos de orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos exploram, por aqueles que nos perseguem. A gente mal lembra deles na oração, ou quando lembra, é aquela oração que caia sobre eles a ira do nosso Deus. É assim ou não é assim? Mas quando a gente ora pelos nossos inimigos, já dizia um grande pensador, a oração ela remove o veneno das nossas atitudes. Olha, eu vou repetir esta frase, a oração ela remove o veneno das nossas atitudes. Louvado seja o Senhor. Nós podemos amar, demonstrando aos que nos amaldiçoam, fazendo bem a eles e orando por eles. Que o Senhor nesta noite nos leve nesta dimensão. Você talvez enfrente perseguição no trabalho, na escola, alguém tenta explorar você em alguma área da sua vida, e você enxergando isso, a Bíblia Sagrada nos diz para nós orarmos por eles. Orar pelos nossos inimigos, aqueles que nos maldizem, aqueles que se opõem a nós, aqueles que são realmente adversário, como nos diz a palavra de Deus, aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que nos odeiam e aqueles que nos exploram. É o dever da igreja orar pela vida deles. É nosso dever como igreja orar. Não é fácil? Não é fácil, mas o Senhor diz que é possível nós amá-los. E eu quero aqui nesta noite extrair 3 admoestações do Senhor Jesus dentro desse texto. Jesus apresenta alguns motivos para essa admoestação, e a primeira é que este amor é um sinal de maturidade e prova de que somos filhos e não meninos na fé. Quando a gente ora pelos nossos inimigos, quando a gente ama os nossos inimigos, isto nos leva a outro nível e mostra que nós somos filhos, mostra maturidade e não que somos apenas criancinhas. Em que estágio estamos? Hoje, é triste em dizer isso, mas o que a gente vê de irmãos da fé cristã se degladiando, irmão, isso é fora do normal. Você não vai ver nenhum umbandista se degladiando, falando mal de outro umbandista. Você não vai ver nenhum espírita se levantando e falando mal contra outro espírita. Mas você vê evangélicos cristãos se degladiando no tempo presente. Há poder no sangue do Senhor Jesus, e que o Senhor nos livre de tais atos e tais ações. Que o Senhor nos ajude a vivenciarmos o Evangelho na simplicidade que o Senhor propôs a nós. Porque Ele disse, olha o que Ele diz: ouvistes o que foi dito? Porque havia este clamor, havia esta fala, havia esta pronúncia, mas Jesus disse: vocês não vão por aquilo que vocês ouviram. Porque ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, Jesus, porém vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Verso 45, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. Para ser filho do Pai que estás nos céus, tem que aprender a amar. Tem que aprender a amar.
Nós precisamos aprender a amar. E qual é o modelo de amor, pastor Jerry? O modelo de amor é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso modelo de amor. Ele é o nosso modelo. Então, este amor é sinal de maturidade. Mas estão falando mal de você, e você está orando por ele. Sim, não só orando. Jesus disse assim: amai os vossos inimigos, bendize os que vos maldizem. Eles estão falando mal e você está bem dizendo, fazei bem. Eles estão fazendo mal a você e você está fazendo bem. Mas eles me odeiam, mas você faz o bem e ora por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Isto é o evangelho, irmão. Fora disso, conto de carochinha, é coisa qualquer outra menos o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então este amor é sinal de maturidade e prova de que somos filhos do Pai e não apenas criancinhas. Em que estágio nós estamos da fé cristã? Em que estágio você que me ouve está na fé cristã? Qual é o estágio que você está? Você tem orado por aqueles que vos amaldiçoam? Você tem trazido palavras de bênção sobre aqueles que vos maldizem? Olha, fazendo bem àqueles que vos odeiam e orando por aqueles que vos maltratam e vos perseguem? Só filho de Deus para fazer isso, para orar, para bendizer, para fazer o bem àqueles que nos odeiam e nos perseguem. Louvado seja o Senhor. Uma segunda apresentação aqui que o Senhor traz a nós para essa admoestação é que este amor, ele é divino, pois a vontade de Deus é compartilhar coisas boas com aqueles que se opõem a Ele. Olha, este amor, porque por você mesmo você não amaria. Por você mesmo você não teria condições de amar. Como que eu vou amar alguém que é meu inimigo? Como que eu vou bendizer aqueles que vos maldizem? Como vou fazer isso? É divino este amor. É divino este amor. E que o Senhor derrame sobre nós nesta noite esta ação de Deus no mundo espiritual que reflete dentro do meu ser, do seu ser, a ponto de nós compartilharmos as coisas boas. Com quem? Com aqueles que se opõem a Ele. A gente precisa fazer isso. Eis aí uma grande tarefa da igreja. O verso 45 diz: para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. Por quê? Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, chuva desça sobre justos e injustos. Então o Senhor traz esse entendimento a nós. Esse verso sugere que o nosso amor, ele cria um clima de bênçãos que torna mais fácil ganhar os nossos inimigos e transformá-los em amigos. Você já teve isso? Eu vivenciei isso na minha adolescência e isso me marcou. Algumas pessoas na escola, e naquela época eu talvez era um adolescente que deu muito trabalho naquela época, mas existiam algumas pessoas que não gostavam de mim de graça, mas não me conhecia. Mas uma experiência, pastor Calçone, que eu especificamente tinha 2, 3 pessoas que, não ia de jeito nenhum, mas foram os que se tornaram os meus melhores amigos depois de nós nos conhecermos. Olha que negócio, tornaram-se os meus melhores amigos. E às vezes tem gente hoje na caminhada cristã que não consegue vivenciar isso e nem preparar este clima de bênçãos capaz de ganhar almas para o Senhor. Aquele vizinho que te apurrinha e você, em vez de ficar praguejando, não, orar por ele, falar: Senhor, abençoa este vizinho, Senhor, alcança ele, Senhor, que ele possa conhecer o Senhor, o seu amor, e possa se entregar a Ti. A gente precisa vivenciar este evangelho. É este evangelho que Jesus está trazendo a nós.
Esta lei do amor pelos inimigos Jesus traz. Então a gente cria esse clima de bênçãos e fica mais fácil ganharmos os nossos inimigos e torná-los em amigos. Você tem dúvida de que o amor é capaz de fazer isso? Você tem dúvida? Não podemos ter nenhum pouquinho de dúvida sobre este amor que é transformador, este amor que é capaz de mudar sentimentos, de alcançar vidas através das ações, das atitudes do nosso coração. Jesus nos ensina isso. Um outro motivo para ele apresentar esta admoestação, a gente vai ver, é que é um testemunho para os outros. Quando a gente ama aqueles que nos odeiam, que nos maltratam, que nos maldizem, a gente está dando testemunho para outras pessoas. Sabe, alguém veio e fala assim, aquele camarada é tão ruim com o Samuel. Às vezes lá no trabalho, alguém porrinha, faz alguma coisa, sabe, persegue o Ângelo, mas tem gente vendo, tem pessoas olhando, e a gente está dando testemunho e fala, mas olha, se fosse eu ia revidar, mas se fosse eu ia falar, mas se fosse eu ele ia ter que me ouvir, mas como ele não é você, ele vai ver você dando testemunho, tendo palavras de bênção para aquela pessoa, e isso então é questão de darmos testemunho para os outros, porque Jesus disse, que fazem vocês mais do que os outros? Se você ama somente aqueles que vos amam, o que você faz demais? O que você faz demais? Deus espera que vivamos neste mundo num nível bem mais elevado. Deus quer isso de nós como igreja, que os dos não cristãos, porque ter essas atitudes de alguém que não é cristão, beleza, mas é inaceitável de todos nós que entregamos a vida a Jesus, que pertencemos à família de Cristo, que somos filhos de Deus, isso é inaceitável. Jesus nos instrui, Jesus nos ensina, Jesus nos prepara para vivermos isso. E como cristão, devemos retribuir o mal com o bem. Precisamos considerar isso como um investimento de amor. Fala para o teu irmão, está disposto a amar assim, irmão? Está disposto? Tá? Amar em tal dimensão, investir este amor em alguém que lhe maltrata, lhe persegue, que lhe odeia, que fala mal de você. Olha isso. E a gente vive isso, né, pastor? Quantas vezes, talvez na experiência pastoral, a gente sabe de irmãos que fala do pastor, que fala, e aí você tem que ter uma palavra de bênção. Vem aqui, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus, você é uma bênção, Jesus tem uma obra na tua vida, e você vai desconstruindo aquilo, você investe em amor. Algum tempo atrás eu ouvi um testemunho de um presbítero onde nós congregávamos juntos, que ele falava, eu não gostava desse pastor Calçone aí não, e tal. Ele, lembra disso, pastor? Ele falou assim, mas com o tempo eu aprendi a amá-lo. Ele sempre apurrinhando o pastor, fazendo algumas coisas que não convinha fazer, mas o pastor investindo nele em amor, em abraçando e cuidando. Isso tem uma transformação na vida de alguém. A gente precisa investir, fazer um investimento de amor. Jesus coloca amor nos nossos corações. Talvez nesta noite você precise orar por alguém, talvez nesta noite você precisa falar bem a alguém, talvez nesta noite você precisa dar demonstrações de coisas que vêm de dentro do seu coração, porque cada um vai dar o que tem. Se ele tem ódio, ele vai dar ódio, mas nós como cristãos temos amor, temos compaixão, temos graça, temos misericórdia, nós entendemos o que é isso e portanto ofertamos às pessoas em amor, um investimento em amor. Olha o que diz o verso de número 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Olha, eu vou repetir esta frase, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus.
Ele quer que a gente seja perfeito, como Ele é. Mas note que este termo perfeito aqui não significa impecavelmente perfeito. Olha, por isso é impossível nesta vida, apesar de ser um excelente alvo para os nossos esforços, buscar a perfeição é um excelente alvo, por mais que a gente não o alcance, mas é um alvo para a gente seguir. Então note que esse texto aqui nos mostra, mas que esta palavra se refere à nossa integridade, maturidade como filhos de Deus. Deus quer que a gente seja maduro. Deus quer que a gente seja maduro como filhos de Deus. Porque quando eu vejo essas intrigas, quando eu vejo esses pormenores, quando eu vejo igrejas se degladiando, irmãos se degladiando, eu vejo, eles não são filhos ainda, não chegaram ao estágio de maturidade, são bebês, são criancinhas ainda na fé, e o Senhor nos diz isso através da sua palavra. Então, o pai ama os seus inimigos e procura transformá-los em filhos. O pai ama os seus inimigos e procura transformá-los em filhos. E devemos auxiliá-lo nessa tão grande tarefa. Nós estávamos assim, distantes do Senhor, éramos inimigos da cruz, éramos inimigos do Senhor, mas o Senhor nos amou de tal modo, ainda quando éramos inimigos. Que esta palavra alcance o seu coração nesta noite. Que esta mensagem faça com que você entenda a essência da lei de Deus, portanto, a lei do amor pelos inimigos. A gente precisa amar como Jesus amou. Este é o grande desafio para nós como igreja. Eu vejo o quanto a gente pode exercer o ministério que o Senhor entregou a nós com excelência. Nós estamos iniciando esta igreja, são apenas 2 meses de existência. Sabe, é apenas 2 meses, estamos engatinhando, dando os primeiros passos, fazendo os ajustes necessários, mas que as pessoas, ao olhar para nós, não olhem simplesmente para os nossos talentos e habilidades que Deus tem nos dado, mas que eles possam olhar para nós e enxergar a marca do amor, o amor cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente vive em tempos onde a pessoa pode pregar bem, mas pode ser um caloteiro, pode ser um difamador. A pessoa tem dons espirituais, revela, traz dons, traz tantas outras manifestações, mas por detrás sacaneia as pessoas. Isso é inaceitável, a gente não pode aceitar isso jamais, irmãos. A gente prefere talvez vivenciar o Evangelho na sua simplicidade, buscando de Deus, mas vivendo a essência do Evangelho e da palavra de Deus. Que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não, que o nosso compromisso com Deus seja latente, seja de forma veemente, que a gente possa vivenciar a essência daquilo que o Senhor nos ensinou a viver. Sabe, que a gente pegue esta lei tão maravilhosa que o Senhor nos instrui acerca da sua palavra e vivê-la no nosso dia a dia, para que a gente possa ganhar almas para o Senhor, vidas para o Senhor, e essas vidas possam ser transformadas pelo Senhor da igreja. Esta é a mensagem de Deus aos nossos corações aqui nesta noite. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra, pode glorificar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos, eu quero orar por sua vida.